Muito boa tarde, senhoras e senhores presentes ao plenário 13 de maio. Muito boa tarde, senhoras e senhores telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, ouvintes da Rádio FM Assembleia e público das mídias sociais. Para a abertura da sessão solene, em comemoração dos 25 anos do Instituto Centro de Ensino Tecnológico Centec, anunciamos o excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação Superior desta Casa, deputado estadual Marcos Sobreira. Boa tarde a todos e a todas, senhores presentes, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo Cearense, telespectadores da TV Assembleia, Rádio FM Assembleia, demais cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelas redes sociais. Declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 25 anos do Instituto Centec, em atendimento a requerimento de nossa autoria, subscrito pelos deputados de Assis Diniz, Juliana Lucena e deferido pela mesa diretora dessa casa. A presidência convida com muita satisfação para compor a mesa a excelentíssima senhora Sandra Monteiro, secretária de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado de Ceará. Nesse ato, também representando o nosso governador Elmano de Freitas. Convidamos também para compor a mesa o diretor-presidente do Instituto do Centro de Ciência e Tecnologia, Centec, nosso querido amigo, ex-deputado estadual, Acrísio Sena. Eu já estava com saudade dele aqui na Assembleia. Ele gostava dessa tribuna, gostava não, gosta dessa tribuna, que ele todo dia estava aqui, um dos melhores deputados que essa casa teve, contribuiu muito com esse parlamento. Gostaria de convidar o excelentíssimo senhor deputado estadual Guilherme Sampaio. Gostaríamos de convidar para compor a mesa o excelentíssimo senhor Antônio Parente, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. Convidamos aqui para compor a mesa. Gostaríamos de convidar para compor a mesa o senhor Paulo André, superintendente do SES Ceará e diretor regional do Senai Ceará. Gostaríamos de convidar para compor a mesa, representando aqui todos os vereadores e o Parlamento Municipal, o vereador de Fortaleza, Ronivaldo Maia. Convidamos a todos os presentes, por gentileza, que fiquem em posição de respeito. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro, que poderá ser interpretado por todos os presentes.
nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dois filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, o Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec, foi criado em 9 de março de 1999 e é uma sociedade civil de direito privado sem fins lucrativos, qualificada pelo governo do Estado do Ceará como organização social por meio do decreto número 25.927, de 29 de junho do ano de 2000. O Centro de Ensino Tecnológico tem como principal objetivo a educação pós-ensino médio em áreas de conhecimento prioritárias para o desenvolvimento do interior do Estado, realizando a capacitação e formação. Também promove educação e tecnologia por meio do ensino, da pesquisa, da inovação e da extensão em áreas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Estado do Ceará. Além do ensino tecnológico, o Centec realiza pesquisa, extensão tecnológica, prestação de serviços e assistência técnica. As primeiras unidades do Centec foram implantadas em Limoeiro do Norte, em 1997, e em Juazeiro do Norte, Sobral, em 1998. E em reconhecimento à importância desse instituto, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento do excelentíssimo senhor deputado Marcos Sobreira, subscrito pelos deputados de Assis Diniz e Juliana Lucena, deferiu a realização desta sessão solene. E, para prosseguir com os trabalhos, com a palavra, o deputado Marcos Sobreira. Boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas. Primeiro, dar as boas-vindas de todos ao plenário 13 de maio, à Casa do Povo Cearense, ao Parlamento Cearense,
Hoje é uma data muito simbólica, nosso querido amigo Acrísio Sena, onde essa casa, irmanada com os 46 deputados estaduais, hoje homenageia um instituto que completa 25 anos de existência, e uma justa homenagem, uma singela e justa homenagem a todos aqueles que contribuíram para o Centec. Gostaria de saudar aqui a presença de algumas autoridades, professor Tony Ramos, vereador do município de Pentecoste, Estevão Rossi, secretário executivo de Proteção Animal do Estado do Ceará, senhora Ada Pimentel, presidenta do Conselho Estadual de Educação do Ceará, França Vieira, secretário executivo da Secretaria de Pesca e Agricultura, Luiz Facó, diretor do Instituto Centec, Martim Silva, secretário executivo de Igualdade Racial, Francisco Magalhães, presidente do NUTEC, Clênia Chaves, vereadora do município de Tabuleiro, José Alfran, vice-presidente do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 2ª Região, Celso Farias, coordenador setorial das pessoas com deficiência do Partido dos Trabalhadores, professora Cisa Viana, coordenadora do Fórum Estadual da Educação, Silas Barros, presidente do Centec, hoje está como diretor de ensino, Maria Divani, coordenadora do CVT de Amontada, Ana Cruz, assessora do superintendente socioeducativo, e a gente vai saudando aqui os outros no decorrer da solenidade. Permitam-me convidar aqui o deputado Guilherme Sampaio a assumir a presidência, para que eu faça uso da palavra. A seguir, senhoras e senhores, daremos início à entrega dos certificados em comemoração dos 25 anos do Instituto Centec. A palavra o deputado Marcos Sobreira, propositor desta sessão solene. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. Permitam-me, já cumprimentei toda a mesa, cumprimentar toda a plateia que está aqui nessa tarde de sexta-feira, onde essa casa, como eu falei, irmanada por todos os deputados estaduais, aqui representado por mim, pelo deputado Guilherme Sampaio. Hoje a gente presta uma homenagem ao Centec pela importância, pelo trabalho do Centec no desenvolvimento do Estado do Ceará. O Centec, que foi criado na década de 90, através do governo do Estado do Ceará, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, já capacitou e formou, nesses 25 anos de existência, 600 mil jovens no Estado do Ceará. São pessoas que tiveram a oportunidade, muitas vezes, de fazer um curso técnico, muitas vezes um curso de curta duração, de ensino médio, ou também um curso superior no setor de tecnologia, e que hoje podem ter uma aptidão para adentrar o mercado de trabalho e conseguir sua renda, sua subsistência. Isso é muito mais que dignidade. O Centec leva verdadeiramente dignidade humana às pessoas que menos têm. Muitas vezes aquele jovem que sai do ensino médio, que não consegue imediatamente ingressar no mercado de trabalho, consegue, através do Centec, se capacitar, conseguir uma profissão, uma forma digna de sustentar a sua família e passa a fomentar renda, fomentar emprego, fomentar desenvolvimento do Estado do Ceará. E essa casa, nessa data tão simbólica, quando eu recebi a ligação do amigo deputado estadual Acrísio Sena, hoje que está à frente do Centec, está muito bem gerido, a gente não poderia, Acrísio, passar desapercebido. É uma data que a gente tem que lembrar, para destacar a importância de todas as pessoas que contribuíram nesses 25 anos de existência. A quem lá atrás, no início, deu o seu trabalho, sua dedicação, a quem está à frente hoje, a todos os colaboradores, todos os servidores. É o momento dessa casa, desse Poder Legislativo, fazer o nosso muito obrigado. Muito obrigado em nome dos 600 mil jovens cearenses que vocês deram uma nova oportunidade, que vocês deram dignidade, que deram uma profissão, que deram um novo segmento e que muitas vezes, eu costumo dizer, que conseguiram fazer a maior obra, que é transformar a vida das pessoas, que é dar oportunidade àqueles especiais que menos têm. Então, muito feliz
nessa tarde de sexta-feira, poder aqui fazer essa justa homenagem, em meu nome, em nome do deputado Guilherme Sampaio, a cada um das senhores e das senhoras que prestaram e prestam com excelência serviço ao Centec. Boa tarde e bem-vindos. A mesa toma ciência do pronunciamento de Vossa Excelência e parabeniza o deputado Marcos pela iniciativa, transmitindo de imediato a presidência dos trabalhos a Vossa Excelência. Gostaríamos de convidar agora a fazer o uso da palavra o querido amigo, o deputado estadual Guilherme Sampaio. Boa tarde. Normalmente eu uso a tribuna da esquerda. Aliás, é a primeira vez que eu estou falando da tribuna da direita aqui na Assembleia Legislativa. Mas estava o Ronivaldo, estava o Acris, estava a Sandra, né? E o Marquinhos também ali na mesa. Eu fiquei à vontade para vir aqui, porque está equilibrado, está balanceado. Mas, brincadeiras à parte, muito boa tarde mais uma vez. Eu queria cumprimentar o propositor dessa sessão solene, que é o competente deputado Marcos Sobreira, que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia e Educação Superior da Assembleia Legislativa, já reconhecendo a contribuição que o deputado Marcos tem oferecido ao projeto liderado pelo governador Elmano aqui no estado do Ceará. Dá um grande abraço de reconhecimento na secretária Sandra Monteiro, nossa secretária de Ciência e Tecnologia e Educação Superior, e dá um abraço muito especial de reencontro ao meu querido companheiro de longa data, deputado Acrísio Sena, a quem eu quero pedir uma salva de palmas. Deputado Acrísio teve uma passagem marcante aqui nessa Assembleia Legislativa, mas a nossa história é de longa data. Fomos vereadores juntos por vários mandatos. O deputado Acrísio foi o meu presidente na Câmara Municipal de Fortaleza durante a gestão da ex-prefeita Luiziane Lins. Chegou a ser prefeito de Fortaleza, assumiu a prefeitura por alguns dias, e tem um histórico imenso de contribuições no campo da educação, da formação profissional, à cidade de Fortaleza, que é um território que nos une muito afetivamente pela história de lutas. Então, ter essa trajetória do historiador e parlamentar e homem público Acrísio Sena, a serviço do projeto político que está em curso no estado do Ceará, sob os auspícios desse novo momento de reafirmação democrática no nosso país, sob a liderança do presidente Lula, é o momento ideal para celebrar os 25 anos de uma instituição de formação, de educação, como é o Centec, que é um patrimônio do povo cearense. Parabéns, deputado Acrísio, pela diligência, pelo dinamismo à frente dessa instituição, e não poderia ser diferente, porque ele tem que, necessariamente, honrar a memória de alguém que, ao celebrarmos os 25 anos do Centec, tem que ser obrigatoriamente mencionado, que é o nosso querido Ariosto Holanda, o grande idealizador deste projeto. Queria cumprimentar o desembargador Antônio Parente, agradecendo também a presença nessa solenidade, o Paulo André, que é filho do Ariosto, e isso nos anima ainda mais a celebrar esses 25 anos nessa sessão solene, na sua presença, e o meu colega vereador Ronivaldo Maia, também colega de vários mandatos lá na Câmara Municipal. Eu serei breve, mas quero me associar ao deputado Marcos na expressão do reconhecimento do povo cearense a todos vocês que são construtores dessa história de 25 anos, a todos vocês que são cúmplices de um sonho que lá nos anos 90, ainda mesmo antes da criação formal do Centec, começava a ser formatado no desejo visionário de um grande homem público, que era o Ariosto, e que naquele momento trazia essa proposta do Centex, dos CVTs, que acabaram se transformando numa referência nacional para políticas de educação profissionalizante, de ciência e de tecnologia. Então, eu quero expressar, e eu e o Marcos fazemos isso hoje, pela Assembleia Legislativa, significa que fazemos em nome do povo cearense. Nossa gratidão, nosso reconhecimento, nosso compromisso
com todos aqueles que constroem essa história, os servidores, os colaboradores, os gestores, e ao fazermos essa afirmação, saibam que estamos lembrando a gratidão de centenas de milhares de jovens que passaram por essas unidades, essas 34 unidades que hoje compõem o Centec, essa rede Centec. Isso é um impacto social incomensurável. Basta lembrar que nós vivemos num país em que 37% dos jovens de 18 a 24 anos não estudam nem trabalham. E quando nós vamos verificar qual é o público-alvo dos cursos oferecidos pelo Centec, nós vamos exatamente achar esse mesmo intervalo geracional. Talvez um pouco mais, até próximo de 30 anos. Esse é o mesmo intervalo geracional. Esse resultado faz do Brasil o segundo pior resultado no mundo todo entre jovens de 18 a 24 anos que não estudam e nem trabalham. Então, isso dá a dimensão da relevância social, da contribuição dessa instituição, que é o Centec, que surge no imaginário de um homem público movido pelos ideais da educação e que traz nessa imaginação algo que lá nos anos 90 não era tão usual. Presidenta Ada, do Conselho Estadual de Educação, Vossa Senhoria, que também foi secretária de Educação do Estado do Ceará. Mas hoje já é mais comum que nós nos refiramos às políticas públicas com alcance no interior do Estado do Ceará, com alcance mais abrangente aos municípios do interior do Estado do Ceará. Eu tive a oportunidade de ser secretário da Cultura do governo do governador Camilo, e uma das nossas metas era exatamente levar os equipamentos culturais para os municípios do interior, porque nós tínhamos 12, 13 concentrados em Fortaleza. É daí que surge o Centro Segaderaldo em Quixadá, a Vila da Música no Crato, o Centro Cultural agora lá do Cariri, né, entre outras iniciativas. Mas lá nos anos 90 não era tão fácil ter oportunidades de qualificação profissional e no campo da ciência e da tecnologia acessível nos municípios do interior do Estado do Ceará. E essa foi a visão do nosso querido Ariosto Holanda, de levar essa oportunidade lá para todas as 14 macro-regiões do Estado. Essa semente foi plantada lá atrás, ela persiste pela competência dos que o sucederam, pela dedicação dos servidores que de lá para cá vem compondo a equipe do Centec, e ela é desafiada nesse novo momento, porque fazemos essa celebração nos marcos de um ciclo político que reafirma a democracia como princípio de organização da nossa vida em sociedade. Superamos tempos muito difíceis e ainda estamos a enfrentar tempos muito difíceis. E reafirmar a democracia como marco organizador da nossa vida significa garantir o acesso a todos aos bens sociais, especialmente à educação, especialmente a oportunidade de acessar a qualificação para ingressar no mercado de trabalho. É só esse o caminho que pode permitir a uma nação se desenvolver de forma justa e alcançar riqueza e, ao mesmo tempo, um patamar mais adequado de igualdade social. Essa é a missão, em última medida, do Centec. E é por isso que o povo cearense tem que reverenciar essa missão. Agradecer ao trabalho de cada um e de cada uma de vocês por todo o Ceará. Eu encontrei aqui agora a turma lá de Maranguape, quero mandar um abraço a toda a equipe de Maranguape, ao cumprimentar essa equipe, que é aqui pertinho, estender esse abraço carinhoso de reconhecimento, de gratidão do povo cearense a todos os que fazem o Centec. Então, nesse momento que celebramos esses 25 anos, que nos desafiam a ir além, porque temos um novo marco, porque temos uma nova política profissionalizante no país em concepção, em perspectiva, inclusive sob a liderança de um competente ministro cearense, a quem eu quero fazer referência, o nosso querido ex-governador Camilo Santana, que merece o nosso aplauso e o nosso reconhecimento, ao tempo em que nós temos, à frente do governo do Estado do Ceará, o governador Elmano, assumindo e reafirmando o seu compromisso com a política de formação profissional, de ciência e tecnologia, novos programas sendo criados, como Qualificar Mais, como os territórios de inovação. Nós temos não só de celebrar a trajetória até aqui, mas, sobretudo, olhar para o futuro e nos desafiar para ir ainda mais adiante.
Esse é o sentido também dessa sessão solene. Contem com a Assembleia Legislativa. Viva o Centec. Muito obrigado. Gostaríamos aqui de cumprimentar e agradecer a presença do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, escritora Raquel de Queiroz, do Edjano Chaves, gerente executivo do Banco Nordeste, nesse ato, representando o presidente Paulo Câmara, da Cláudia Ramos, vice-reitora da Unilab, do Solário, ex-vereador de Fortaleza, saudar também aqui a presença de minha conterrânea, Cida Albuquerque, ex-vereadora do município de Iguatu, querido amigo, colega advogado, Leandro Vasque, das boas-vindas. E nós vamos cumprimentando aqui no decorrer dessa sessão as demais autoridades aqui presentes. A seguir, teremos a entrega dos certificados em comemoração dos 25 anos do Instituto Centec. Convidamos ao centro do plenário o deputado Marcos Sobreira para fazer a entrega aos homenageados. Primeiro homenageado, Francisco Ariosto Holanda, que será representado pelo seu filho, Paulo André. Ariosto Holanda exerceu o mandato de deputado federal em 7 oportunidades. Foi secretário da Ciência e Tecnologia do Estado de 95 a 2002, cargo em que foi o responsável pelo projeto de implantação dos Centros Vocacionais Tecnológicos, CVTs, no interior do Ceará, e dos Centros de Ensino Tecnológico, CETECs, ideias essas que inspiraram a criação do Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec. Homenagearemos neste momento João Arquimedes Bastos Pereira. Foi presidente do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, NUTEC, por 3 gestões, coordenador de gerência e de diversos projetos e programas no órgão. Coordenou o projeto de cooperação técnica internacional do convênio firmado entre os governos do Brasil, Alemanha e Indonésia para a geração, transferência, difusão e fomento de tecnologias apropriadas. Atualmente é engenheiro do NUTEC. Homenagearemos neste momento senhora Elda Fontinelli Taim. Foi a primeira diretora de ensino e pesquisa do Instituto Centec. Atualmente está como responsável pela pós-graduação e pesquisa e pelo Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Centec. Homenagearemos neste momento a senhora Maria Aparecida Pereira de Albuquerque, coordenadora do Centro Vocacional Tecnológico CVT de Iguatu desde 2019. Homenagearemos neste momento senhora Ana Célia Freire Maia. Integrou o quadro de fundadores do Instituto Centec, tendo lecionado na unidade de Limoeiro do Norte. Participou da implantação das demais unidades na elaboração e execução dos projetos de financiamento do Ministério da Educação e Cultura. Permaneceu na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior até 2010. Homenageado neste momento, Paulo André de Castro Holanda. Foi diretor de Inovação Tecnológica do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, Centec.
diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará. Atualmente é o diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará, Senai Ceará, e superintendente regional do Serviço Social da Indústria, SESI Ceará, entidades vinculadas à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. Homenagearemos agora Antônio Cruz Vasquez. Ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração do Instituto Centec no ano de sua fundação, em 1999. Foi secretário da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, CICITES, e presidente do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará, NUTEC. Homenagearemos agora Francisco Lopes Viana. Presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec, no período de 2015 a 2017. Homenagearemos agora Jerônimo Lima da Silva, diretor de Extensão, Tecnológico e Inovação do Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec. Homenagearemos agora, senhoras e senhores, a professora Maria Alzenira Saldanha Pinheiro, coordenadora do Eixo Tecnológico dos Recursos Naturais do Instituto Centro de Ensino Tecnológico Centec. Homenagearemos agora Jerônimo Lima da Silva, o homenageado agora, em memória, Antônio Amauri Oriá, primeiro presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico, Centec. Neste ato, representado pela senhora Edila. Parabenizar mais uma vez todos os homenageados, sem dúvida, é um
pequeno reconhecimento dessa casa, mas dessa casa representada por cada cearense nos 4 cantos desse estado, ao trabalho que os senhores e as senhoras fizeram através do Centec para mudar a vida de muitas irmãs e irmãs cearenses. Gostaríamos de fazer aqui uma quebra do protocolo e convidar aqui ao centro do plenário meu querido amigo, ex-deputado estadual à frente do Centec, deputada Acrísio Sena, e a secretária Sandra Monteiro, para receber uma homenagem dos diretores e coordenadores do Instituto Centec. Fizeram uma homenagem surpresa, é surpresa mesmo. Convidamos o diretor Clerton Monte, por gentileza. Juntamente com a coordenadora Gerinha, também convidamos ao centro do plenário para fazer essa justa homenagem. Convidamos agora a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor Acrísio Sena, diretor-presidente do Instituto de Centro de Ensino Tecnológico, Centec, representando nesse momento todos os servidores, colaboradores do Centec. Que alegria vê-lo novamente nessa tribuna. Estou destreinado aqui. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, gente. Eu queria dedicar essa sessão solene e pedir uma salva de palmas para o nosso querido amigo, o grande idealizador, essa figura humana extraordinária que deu a base fundamental para esse Centec, nosso querido amigo Ariosto Holanda. Queria dedicar, que merece todas as nossas honras ao nosso querido Ariosto. Mas eu também não poderia deixar de quebrar o protocolo. Eu quis também fazer uma outra homenagem. Trouxe aqui uma homenagem ao nosso povo palestino, que resiste bravamente ao massacre, à opressão do Estado sionista de Israel. Então, trouxe aqui esse símbolo aqui aos homens, às mulheres, às crianças, ao povo palestino, e eu peço licença para que, nesse momento, eu possa fazer essa solidariedade. Mas eu diria, hoje é um momento mais de festa para todos nós, de comemoração, de celebração e de muita alegria. Muita alegria. Alegria que a gente está vendo chuva, né, se espalhando por todo o estado do Ceará, alegria de, depois de 2 décadas e meia, nós temos aqui os homenageados, as homenageadas, todos aqueles que plantaram, que fincaram as bases do Instituto Centec. E eu queria dizer para vocês, para nós, o quanto que é importante essa sessão solene
e nós fizemos questão de pedir ao querido amigo deputado Marcos Sobreira, que é o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior aqui desta casa, para que fosse ele exatamente para poder fazer esse requerimento, obviamente subscritos pela deputada Juliana, pelo deputado de Assis e a presença do meu querido amigo, meu presidente do PT de Fortaleza, vereador, deputado Guilherme Sampaio. Muitíssimo também obrigado. Essa mesa, ela tem uma representatividade muito forte aqui para todos nós. Primeiro, a nossa secretária de Ciência e Tecnologia, neste ato representando o governador Eumano de Freitas, que está também se recuperando aí de problemas de natureza de saúde. Do nosso querido Paulo André, filho do estimado Ariosto Holanda, meu querido e dileto amigo, desembargador de tantas lutas, tantas caminhadas, defensor desse mundo do trabalho, Antônio Parente. Também, já falei do Marcos Sobreira, Guilherme Sampaio, Paulo André, e do Ronivaldo Maia, que nós fomos vereador juntos. Nós iniciamos os primeiros mandatos no Partido dos Trabalhadores em 2008. 2008, eu e ele, nós vereadores, pela primeira vez de Fortaleza, e que hoje ele está em outros voos, outras lutas, mas continua firme e forte. Mas essa história, né, ela é contada com muitos capítulos, e aí eu fiz questão de fazer um pouco, também como historiador, de resgatar, e aí eu peço algumas desculpas se por acaso eu deixar de mencionar, mas é muito forte para nós os 7 ex-presidentes que, nos mais diferentes momentos da história, conduziram o Instituto durante essas 2 décadas e meia. Primeiro aqui não está mais conosco Oriá Fernandes, né, que está sendo representado pela sua esposa, a Maria Édila. Tenho certeza que onde o Oriá estiver, ele está também celebrando conosco esse momento. A Geórgia Aguiar, que é a única mulher a presidir o Instituto Centec, o resto foi seguido aí por marmanjos, né? Embora todos com muita maestria aqui, com esse trabalho, Samuel Brasileiro, Odorico Monteiro, Francisco Ferrer, o Viana, que está aqui, o Silas, que divide conosco lá o comando atualmente lá com a Secretaria de Ensino e Pesquisa, além dos fundadores. E aí o primeiro fundador aqui, que está na lista, no topo dessa lista, Ariosto Holanda, que eu chamaria de nosso grande mestre, né? Depois vem o Antônio Sérgio Soares, o João Arquimedes, a professora Elda, eu não sabia, professora Elda, a senhora está aqui entre as fundadoras, eu fui lá ver a ata. Elda é uma gigante, é uma grande profissional que nós temos aprendido muito com ela. Esse outro gigante da área da educação, do ensino e da pesquisa, o Vasco, muito prazer estar aqui também conosco e continua firme e forte trabalhando, não para não, Escava. Paulo André, que o homem já está brilhando, eu vi agora recentemente, já está levando qualificação profissional para a África. Rapaz, eu vou chegar a seguir seus passos, viu? Na África, já nos países de língua portuguesa, Paulo, mas segue os passos do pai, né? E o Vasco estava me apresentando aqui, o filho, Leandro, que a gente conhece de longas caminhadas, lá desde quando era vereador, tivemos muitas oportunidades. E, por último, a Ana Célia Freire. Mas, colocando aqui os fundadores e os ex-presidentes, nós, atualmente, nós estamos buscando seguir os passos desse grupo muito seleto, desse grupo que trabalhou sob as mais diferentes circunstâncias e governos estaduais e que trouxeram para que a gente tivesse esse momento histórico de 2 décadas e meia desse Centec. Hoje nós temos uma equipe muito inspirada numa solicitação da nossa própria secretária,
e também do nosso governador, da participação feminina nas nossas equipes, para que a gente possa também ter este momento. E a nossa equipe, embora a diretoria seja muito pequena, mas o grupo de assessoria, esse grupo que dá suporte nas mais diferentes áreas, tem uma presença feminina muito forte. Daqui eu queria agradecer aqui, e extensiva a todas as mulheres do Centec, a Aldênia, a Rebeca, a Marjorie, a Márcia Leite, a Valéria, a Sueli e o Clécio e o Emanuel, que compõem essa equipe de assessoria, juntamente conosco, da diretoria, eu, Silas, Facó e Cleito. Mas esse trabalho, gente, eu não vou enumerar, colocar números, mas isso o Guilherme falou muito, assim, quando o Instituto Federal teve o grande impulso com o governador, com o presidente Lula, e depois com o CID, com as escolas profissionalizantes, imaginaram que a rede Centec, os CVTs, os 28 CVTs, as 2 FATECs e os 3 CVTECs estariam com seus dias contados, porque essa parte da qualificação profissional já teriam outros atores fazendo. Mas quando a gente vai olhar, Jerônimo, devagarzinho, a quem o Centec atende, essa rede de 34 unidades atende, nós vamos ver que ele atende a maioria da população do estado do Ceará, que é exatamente aqueles que estão dentro do cadastro único, os beneficiários do Bolsa Família e, especialmente, as famílias em situação de vulnerabilidade social. Esse trabalho pioneiro do Centec, nenhuma instituição de ensino no estado do Ceará faz como nós fazemos. E é aqui, essa equipe que está aqui presente. Grande maioria de profissionais, de homens e mulheres que estão nessa caminhada há um bom tempo, é quem sustenta essa tese, esse papel histórico dos CVTs e da rede Centec. Depois, as parcerias. A gente foi percebendo, tem umas parcerias históricas nossas. Primeiro, essa rede toda é mantida através de um contrato de gestão com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que sem essa parceria, nós não estaríamos também hoje contando essa história. A gente tem que mencionar isso, né? A Adeline está aqui, que compõe juntamente com a Sandra, com a Catiana também, o pessoal que está na equipe da Sandra Monteiro, né? Sabe da importância dessa estrutura. Aqui nós temos 28 coordenadores de CVTs, que hoje pela manhã nós fizemos uma reunião de avaliação, e aqui a sua ampla maioria feminina, que nesse período, nesse intervalo de um ano, quase um ano que nós estamos, a gente teve a proeza de qualificar 10 mil pessoas. Esse é um trabalho árduo de homens e mulheres que se dedicam para poder, junto dessa experiência, a gente fazer o melhor. Temos uma parceria, talvez muita gente não saiba, nós temos uma parceria com a SEDUC, os 1.400 professores das escolas, das 134 escolas profissionalizantes, quem faz a seleção e a contratação é o Centec. E agora nós vamos apresentar a proposta também da qualificação desses profissionais, de 1.400 profissionais. Temos uma pesquisa que é comandada pela professora Elda, uma pesquisa chamada Impulsiona Ceará. Quantos anos, Elda? 4 anos já essa pesquisa? 4 anos em parceria com a Agência de Desenvolvimento do Ceará, a ADESE, que identifica, mapeia, assessora e dá consultoria os arranjos produtivos locais, os aglomerados, os arranjos produtivos. Se a gente chegar lá, na Viçosa do Ceará, está lá o pessoal trabalhando com a cachaça. Se a gente chegar lá, na Frecheirinha, moda íntima, chegar lá em Russa, peças de moto, chegar lá em Juazeiro, calçado, e assim vai espalhando. Essa é a pesquisa, que é coordenada pela professora Helder, com toda uma equipe, que é um excelente e grande trabalho, que foi uma das grandes fontes inspiradoras, inclusive, para nós escolhermos os cursos de qualificação profissional. E, além disso,
nós começamos também a buscar novos parceiros, para poder ampliar esse leque dos contratos de gestão. Eu sou meio inquieto, né? E saio batendo nas portas, pedindo, mostrando o Centec. Hoje, tem aqui um grande parceiro nosso, o povo... Isso, Cris, o que o Centec tem a ver com proteção animal? Eu disse, tem ciência. Trabalhar a ciência na perspectiva da proteção animal. E aqui está o Estevão Ronce, Célio Student, que nós já firmamos um contrato de gestão, de parceria, que entra também para o Centec começar a trabalhar, além do nosso querido amigo Vladson, que é o presidente da Secretaria Estadual do Trabalho, já uma parceria também em outra trincheira da qualificação profissional, e fechando essas parcerias com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí, gente, eu não vou me alongar muito, não, porque ainda tem outra sessão aqui, já são 15h45. Mas eu queria dizer que eu estou muito feliz. Eu tenho saudade aqui da tribuna. Eu chegava aqui, para quem não sabe, a gente saía 3h30, 4 horas da manhã, porque a ordem aqui era de chegada. A gente ensina um livro, não dá, parece que mudaram agora, Marco, para facial, agora, meia-noite já é. Graças a Deus que mudaram. A gente chegava aqui meia-noite, 1h, 2h da manhã, e aí para a gente ter um tempo para poder falar, e a gente sempre estava aqui. Mas eu confesso a vocês que essa experiência do Centec é uma experiência que me deixa muito feliz, e eu estou aprendendo com os funcionários mais antigos lá, com as secretarias, estou aprendendo com gente com muito mais experiência, e é algo prazeroso. Eu tive a oportunidade de visitar as 34 unidades. 34 unidades nesse espaço de 10 meses, nós visitamos as 34 unidades. O cabo que alugou o carro disse, nossa senhora, esse homem já andou 35 mil quilômetros com esse carro zero. Mas é assim, visitando, conhecendo e dialogando para ver em loco essa realidade. E aí nós passamos a chegar à grande conclusão. O Centec precisa expandir. Precisa expandir os CVTs, precisa expandir as FATEC, precisa expandir, porque é um excelente trabalho que esses profissionais, eles se dedicam e constroem diuturnamente. E para ir finalizando, aqui, dizer para vocês também que eu queria muito, nessa tarde, que nós fizéssemos também oração, corrente positiva, cada qual na sua. Nós temos uma companheira, que é uma coordenadora do CVT, lá de Amontada, que enfrenta um problema de natureza de saúde, que ela não está aqui. Está aqui, Divani? Cadê Divani? Ah, uma salva de palmas, Divani, que, olha aí, você não teve de manhã, aí eu pensei que você não viria, mas está aqui, que enfrenta essa luta aí nos desafios da questão da saúde, mas a gente pede muita oração também para todos nós, para que a gente tenha muita saúde, viu, Divani? E eu fico muito feliz, e aí, como de manhã só faltou você, lá no encontro dos coordenadores dos CVTs. Então, você está aqui, você mora no nosso coração, muitíssimo obrigado. Tá certo. Então, está aqui a Divani. Pronto, fechou. E finalizo assim, gente. Alguns desafios que nós precisamos. Eu conversei com os 28 CVTs, conversei com as 2 faculdades, os 3 CVTECs, eu disse, o momento, gente, da história é esse. Nós temos um ministro da Educação que foi professor da FATEC Cariri. Nós temos uma ex-governadora que está lá na equipe, chamada Isolda Sela. Nós temos um ex-senador, ex-secretário de Ciência e Tecnologia, que está no Ministério da Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda. E nós temos muitos cabeças chatas, muitos cearenses, lá dentro de Brasília, para nos ajudar, senadores, deputados federais, para nos ajudar. Nós temos que, necessariamente, Sandra, apresentar um projeto de modernização de todas as FATECs, dos CVTs e dos CVTECs, para o MEC, para o MCTI, para a gente entrar para a história.
resgatar o potencial que era essa força pujante no início com Ariosto Holanda. Nós temos como resgatar. E esse conjunto de mentes, de homens e mulheres aqui, mentes brilhantes, nós vamos construir esse projeto para nós fazermos, entregarmos na mão desses nossos representantes em Brasília, para modernizar a Aspatec, para transformar esses CVTs em território de inovação, para transformar esses CVTs em polos de energias renováveis, de tecnologia da informação, de agroecologia, porque isso será uma das maiores contribuições. E a minha energia, a nossa energia de todo esse grupo que está aqui presente, sonha com esse desafio. E esse desafio podemos até não alcançar, mas nós vamos trilhar esse caminho devagarzinho. Nós tiramos a meta aí até março de preparar esses projetos para depois de março em diante nós aterrissarmos em Brasília para poder fazer essas solicitações, pedir as audiências, entregar os projetos, porque nós precisamos fazer esse projeto de modernização. E finalizo dizendo que este é o momento da história para a gente aproveitar este alinhamento nacional com o presidente Lula, com o governador Elmano de Freitas, com o ministro e senador Camilo Santana e todos os nossos deputados federais e senadores, para a gente fazer com que o nosso querido Centec, para que a gente possa fazer toda essa rede voltar a trabalhar a todo vapor e brilhar cada vez mais. Eu finalizo dizendo o grande lema que norteia o Instituto Centec: transformando vidas através do conhecimento. Tenham todos uma boa tarde e muitíssimo obrigado. Já parabenizando e agradecendo o amigo deputado Acrísio Sena, ele disse que estava destreinado. Imagine quando ele treinar, né? Quando ele treinar. E convidamos agora a fazer uso da palavra a senhora secretária, Secretaria de Ciência e Tecnologia, nossa querida amiga, secretária Sandra Monteiro, a fazer uso da palavra neste ato, não só representando a CCTS, mas representando o excelentíssimo senhor governador Elmano de Freitas. Muito bem-vinda a essa casa. Boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz hoje por vários motivos. O primeiro é estar aqui enquanto secretária, neste momento, né, secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, e também representando o nosso governador, Elmano de Freitas, o qual eu desejo, né, plena recuperação, para que ele volte em pleno vapor, né, às suas atividades, que ele gosta e que ele sempre está presente nesses momentos, estimulando e ouvindo o que a população tem a dizer. E aí eu trago uma mensagem também que é da Secretaria, que só coaduna, imagino, com o que pensa o nosso governador enquanto eixo estratégico, né, para o desenvolvimento do Estado, que é a educação profissional, a qualificação, capacitação das pessoas, né, dos cidadãos cearenses. Eu vou tentar não me alongar, porque muito já foi dito aqui, mas alguns pontos eles devem ser rememorados. O primeiro é com relação a esse momento, que é uma sessão solene, aqui eu já parabenizo ao deputado Marcos Sobreira e também aos que subscreveram, né, esta solicitação, tanto a Juliana Lucena, a deputada Juliana Lucena, deputado de Assis Diniz, mas creio que é algo que representa a vontade
de muitos que estão aqui. Então, parafraseando o nosso governador Elmano, eu vou solicitar uma salva de palmas para todas e todas que aqui estão, que fazem os CVTs, os CETECs, né, a FATECs e o SENTEC, e todos os outros que colaboram também nessa missão e construíram esses 25 anos juntos. Eu vou saudar a mesa, e aí eu vou fazer uma recomendação de que essa mesa tenha que realmente ter uma participação feminina maior. Eu sempre o faço, e a exemplo do que o governador Elmano, né, deu de oportunidade para nós, secretários, isso deve ser expandido, né, espelhado nas outras instituições públicas. Eu creio que a oportunidade ela deve ser conferida, pois talentos existem, não podem ficar invisibilizados. Então, vamos adiante. Deputado, muito obrigada pelo espaço, parabéns. Acrísio, entusiasta, né, de sempre dessa atividade, né, exacerbada, que ele disse que é inquieto, mas é uma inquietude que tem a ver com o progresso, né, naquilo que ele faz, não só como historiador, mas ele tem o cuidado, né, de ver as proposições chegando até a ponta. Deputado Guilherme, muito bom também compartilhar aqui, né, a essa mesa seleta. O direito, pouca gente, todas as vezes, desde ontem que eu falo nos eventos, eu falo o quanto as pessoas poderiam e devem ter mais atenção para com o direito, para com as instituições, eu sei, mas para também com os marcos legais que temos. Então eu creio que é algo que a gente deveria trazer aqui também, porque, se não fossem essas regulamentações, enquanto para OS qualificadas, se não fossem essas regulamentações para a criação de comissões, né, nós não teríamos chegado. Deputado Ronivaldo, né, também descobri, né, que fez parte de história familiar, e eu acho que isso é muito bom. E o presidente Paulo Holanda, né, que muito bem representa seu pai, e eu vou tecer alguns comentários aqui para ele. Eu creio que nunca é demais se falar, né, do que se pensa. O projeto SENTEC, ele foi iniciado em 96, na verdade, foi um projeto, e veio ser instalado só em 99. Eu creio que essa história deve ser lembrada porque estamos com 25 anos de SENTEC, mas entre 96 e 99, tanto o projeto SENTEC quanto o projeto CVTs, eles andaram em paralelo, né? É bom a gente, né? E eu sempre que eu venho falar, eu sou muito curiosa, eu tento me apropriar do que eu estou falando, porque é algo que a minha secretaria, enquanto secretária, eu vou voltar para a sala de aula um dia, eu tenho que agregar esse conhecimento e torná-lo público. Então, os CVTs, o primeiro CVT, né, foi em Limoeiro, terra do nosso Ariosto. Então, é algo muito significativo, é bom que se diga aqui, né? E, para além disso, quando ele foi para o seu mandato, deputado federal, ele deu visibilidade a esse projeto iniciado no Ceará para o restante do país. Hoje, temos 21 estados que têm essas iniciativas, né? Às vezes ligada a uma secretaria que não é a mesma nossa, mas também colaborando com a formação. O governo Lula, desde 2005, propôs uma política de formação e qualificação profissional nesse âmbito da qualificação profissional. Outra questão que eu gostaria de trazer aqui é com relação ao Conselho de Administração do SENTEC. Ele é presidido pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Enquanto secretária, eu sou a primeira, né, secretária, e faço minhas palavras do presidente Acrísio.
vamos avançar também nas mulheres. Então, temos aqui, né, algumas homenageadas, mas, para além da assessoria, presidente Acris, eu gostaria que vê-las na diretoria e avante também, em um futuro distante também, se assim o permitir, na presidência. Então, a assessoria ela é importante, mas os cargos de gestão também são importantes para dar um olhar, e aí não só feminino, mas um olhar diferente, emanando homens e mulheres numa equidade que atinja, né, toda a população, até porque somos, em sua maioria, mulheres. Eu queria também falar com relação a essa visibilidade federal, que também vem sendo acompanhada das vocações regionais, que aqui foi colocado como projeto. Hoje em dia, mais do que vocações, nós temos eixos estratégicos do governo do Estado, aliás, eu digo do Estado, né, que podem avançar conjuntamente, às vezes, em diferentes áreas. Por exemplo, a área, e aí eu já agradeço aqui, por favor, Gerinha, leve o meu agradecimento por essa demonstração de beleza, né, ao artista Fábio. Mas aí vemos assim, que alguns locais têm uma articulação entre ciência e cultura, né? E a cultura popular é também uma ciência. O resgate dos saberes populares deve ser evidenciado. Mas, quando falamos, por exemplo, em programação, né, em inteligência artificial, nós não falamos só vocacionalmente de um local. É algo que tem que ser conhecido, né, e instigado a população a ver que já se trabalha com isso. Então, vamos aí pensar na questão da vocação, mas uma vocação ampliada no sentido do eixo estratégico de desenvolvimento. E aqui eu trago que algumas iniciativas já foram encaminhadas na época do secretário Inácio Arruda para a revitalização dos CVTs, né? Alguns valores ainda, né, Adeline, ainda estão sendo utilizados, e há 2 semanas nós fomos até Brasília e apresentamos para a ministra Luciana Santos o quanto podemos interiorizar tanto a questão de hardware como de software, utilizando não apenas o arcabouço que temos inicialmente na região do Cariri e Sobral, dos centros de produção, né, criativa, de inovação, quanto também os CVTs podem ser, sim, pontos, já que a Universidade Aberta do Brasil também utiliza esses pontos. E aqui eu deixo um agradecimento especial aos prefeitos e prefeitas que, desde a criação dos CVTs e do Centec, têm apoiado, né, essas iniciativas. E muitos deles têm avançado em fazer essas proposições junto aos seus parceiros para que ampliem esse alcance. Muitos de vocês não sabem, mas aqui temos uma representação do CVT de Beberibe, que é o 2º melhor polo UAB do país. Então, eu acho que isso deve ser comemorado. Eu não pude estar presente, estava no Marrocos, né? Não pude participar, mas é algo que pode ser replicado. Então, o que é que acontece de diferente nesses locais que pode ser migrado, né? E aí o Centec, ele tem sido estimulado ao longo desse tempo pelo governo do Estado, independente de que governos, né, de governadores passaram. Mas esse estímulo do governo do Estado tem instigado que secretarias como a SEDUC, a Secretaria da Proteção Animal, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, né, a SDE e a CECITES, que foi a primeira a propor o contrato de gestão, amplie. Isso demanda porque existe uma excelência de estrutura dentro do Centec, tanto de estrutura que se preocupa com o cuidado pedagógico, com o cuidar da extensão e com o cuidar também da política, né, de articulação com as outras instituições de ensino.
Entretanto, a coordenação de qualificação profissional, ela é sediada na Secretaria de Ciência e Tecnologia, não por menos, mas porque foi onde o nosso então secretário Ariosto Holanda pensou nesse arcabouço. Então, eu quero parabenizar os que foram homenageados aqui, relembrar que esse sucesso ele foi construído, né, com as ações e o encaminhamento dos vários presidentes. Aqui eu vou falar do em memória Antônio Oriá, professor Samuel Brasileiro, deputado Odorico Monteiro, George Aguiar, Francisco Bezerra, Francisco Viana, Silas Barros, e que atualmente tem feito muito brilhantemente pelo Acrísio Sena. Eu vou finalizar dizendo que a Secretaria está, e será sempre parceira do Centec, nas suas atividades, nas suas proposições. E dizer também que a Secretaria estará contando com os nossos 28 CVTs, os 3 CVTECs e as 2 FATECs, nessa argumentação aqui que foi feita pelo nosso brilhante Acrísio, em construir um projeto, né, para que a gente possa avançar. Só que eu gostaria de lembrar um pouco que esses projetos eles têm mais força, né, quando eles são encampados também por quem está lá nos municípios, né? Então, eu acho que um momento para que a gente possa pensar nisso vai ser agora em março, né, na 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, será a nossa 3ª Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, irá ocorrer em 4 localidades desse estado, entre março e o início de abril, a saber, no Centro-Sul e Cariri, né, em Juazeiro, em Sobral e também, né, próximo da área do litoral norte, em Quixadá, também, né, próximo ali do sertão de Canindé, e culminando com Fortaleza, que vai também estar ali na Grande Fortaleza, Vale do Jaguaribe. E é um momento oportuno, porque a última Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia se deu em 2010. De lá para cá, avançou o Ceará em suas demandas, avançamos na qualificação de pessoas e avançaram também os desafios. Então, eu creio que seja realmente um momento oportuno para essa construção, com vistas à 5ª Conferência que ocorrerá em junho, em Brasília. Então, um outro projeto que eu acho que a gente teve também, a Cris reforçar, é um projeto que trata também de APLs e alevinos no Cariri, e que existe a atenção cuidadosa do secretário Inácio, desde a época que ele era secretário de Estado, e agora, enquanto secretário no Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem estimulado, inclusive, articulações com a Universidade Federal do Cariri, para que as unidades de CVTs que têm essa infraestrutura para o desenvolvimento de alevinos, ele possa também avançar, capacitando pessoas, né, para o que se tem, né, de articulação entre a formação e o mercado. Eu quero concluir minha fala dizendo que, sem ciência, sem cultura, sem gestão, não teremos desenvolvimento social. Então, vida longa ao Centec, vida longa aos CVTs, CVTECs e FATECs. Boa tarde. Solicitamos a todos os presentes que fiquem em posição de respeito. Com letra de Tomás Lopes e música de Alberto Nepomuceno, ouviremos o hino do Estado do Ceará, que poderá ser interpretado por todos os presentes.
nos encaminhando aqui para já agradecer a presença dos senhores e das senhoras que se deslocaram aqui nessa tarde de sexta-feira ao plenário 3 de maio, dar mais uma vez as boas-vindas e, em nome do presidente Evandro Leitão, colocar esse parlamento à disposição, secretária da Ciência e Tecnologia do nosso Estado, para que a gente possa fomentar, instigar, melhorar e trabalhar boas pautas para desenvolver no Estado do Ceará. Antes de tudo, aqui, fazer aqui um justo reconhecimento. Se todos nós estamos aqui hoje, devemos a um grande homem público. Eu quero aqui, Paulo, em nome do seu pai, querido amigo, ex-deputado Ariosto Holanda, pedir aqui, encerrar essa sessão solene com uma salva de palmas para ele. Desejar muita saúde ao querido amigo Ariosto. Ele é fonte de inspiração para a nova juventude da política. Para mim e para tantos que estão nessa casa, o deputado Ariosto é fonte de inspiração. Agradecendo a presença de todos, declaramos encerrada a presente sessão solene em comemoração aos 25 anos do Centec. Boa tarde e bom retorno aos senhores e às senhoras. Olá, pessoal! Acompanhe comigo os destaques da Agência de Notícias da Alesse desta edição. Nessa semana, o projeto Parlamento e Sua História, que é realizado pelo Memorial Deputado Pontes Neto da Alesse,